Se você trabalha com Excel, essa aula aqui é para você e essa aula pode te economizar horas de trabalho. Muitas empresas trabalham com planilhas de Excel e hoje você vai aprender a ler uma planilha usando o Python, ok? Então, como muitas empresas usam o Excel para organizar e analisar para sua organização, analisar esses dados manualmente pode ser muito demorado. E com Python a gente consegue automatizar isso, deixar um processo muito mais rápido para o seu dia a dia, né? Te economizar horas de trabalho. E também ser muito mais assertivo na precisão, nas informações, nos cálculos. De repente você fazendo ali o cálculo manual, enfim, né? Ou colocando alguma fórmula e deixando de repente algo de fora. Então, eu tenho aqui uma planilha, né, uma planilha aqui de orçamento de exemplo, onde nós vamos usar essa planilha para ser o nosso desenrolar aqui do nosso curso aqui, módulo aqui de leitura, né, automação de Python aqui, de Excel com Python, tá? Então nós temos aqui por enquanto 5 linhas, né, sendo que na verdade 4 são registros, a primeira aqui é somente o cabeçalho, correto? Então, para que a gente comece a fazer essa iteração, né, essa automação, primeira coisa a gente precisa, deixa eu só deletar algumas coisas aqui, a gente precisa fazer a instalação do OpenPyXL. Então, no seu terminal, você vai fazer lá pip install OpenPyXL. Tá? No meu já está instalado, na verdade. Tá? Ok? Então, você vai fazer isso aqui no seu. E para começarmos o trabalho, a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro eu vou criar um arquivo aqui que não tem arquivo nenhum. Vou dar o nome dele de main.py. Main.py. Agora que eu tenho a biblioteca OpenPyXL instalada, eu posso fazer um import, né? Um import OpenPyXL, OpenPyXL, ele vai trazer toda a biblioteca, ou eu posso trazer da biblioteca somente o que eu tenho interesse. Qual a diferença? Vamos supor que daqui a pouco você esteja num ambiente virtual, que eu não estou criando um ambiente virtual aqui, mas você esteja fazendo esse projeto e depois você vai gerar um executável desse projeto, tá? Se eu importar a biblioteca toda, quando eu gerar esse executável, ele vai trazer toda a biblioteca. Se eu trouxer somente o que eu preciso da biblioteca, ele vai exportar somente aquilo, ou seja, vai reduzir o tamanho do meu arquivo, tá? Vai deixar mais otimizado. Então, essa aqui é a diferença. Um você traz toda a biblioteca realmente, e outro você está trazendo somente aquilo que você precisa usar naquele momento da sua biblioteca, tá? Então, dito isso, eu quero fazer, na verdade, from OpenPyXL, import, eu quero trazer uma função que ela lê o nosso workbook, que é a nossa planilha, que é o load workbook, ok? Então aqui é a primeira coisa que a gente vai criar. Agora que eu já trouxe essa função, nós vamos gerar aqui uma variável com nome de arquivo, onde essa variável nós vamos trazer o load workbook e vamos dizer o que, que a gente quer ler, o que, que a gente quer carregar, né? O que a gente quer ler aqui no caso, carregar, né? Que é o orçamentos. Acho que eu vou depois até trocar o nome daqui, mas vamos lá. Exemplo, ponto, junto com a extensão. A minha extensão aqui, ó, é XLSX, XLSX, ok? Ctrl S. Então, se eu só executar aqui, vamos ver se vai dar algum erro. Não deu nenhum erro, então, perfeito, ok? Bom,
Então agora eu já fiz isso. Só que agora o arquivo, né, os arquivos, as planilhas, eles têm várias abas, tá? Então nós temos que dizer qual aba a gente quer trabalhar. Nesse caso aqui ele só tem uma aba, mas ele pode ter N abas, tá? Então aba é igual arquivo.active. Tá? Estou dizendo aqui aba, o arquivo, né? A aba ativa. É isso daí que eu quero acessar, tá ok? Então, por enquanto, escrevemos 3 linhas aqui de código. Vou executar aqui novamente, para que a gente possa identificar que o código correu normalmente, não apresentou erro, só que não está trazendo nada para a gente, que eu só estou dizendo ali para ele, por enquanto, abrir e que eu quero usar dali essa aba que está ativa, ok? Porque obrigatoriamente a gente vai ter que dizer qual aba a gente quer trabalhar, tá? Agora, vamos fazer um código onde nós vamos percorrer e vamos listar tudo que tem na tabela, tá? Tudo que tem. Então, literalmente, nós temos até a primeira linha, que é o nosso índice zero, porque o índice no Python é linha, coluna, tudo começando com zero, tá? Sempre começa com zero. Então, vamos fazer primeiro aqui uma leitura geral. Geral. Então, para isso, nós vamos ter que fazer um for. Então, vamos pegar aqui um for. Opa, aqui em cima. Como a gente quer ler linha, né? Então, basicamente, a gente sempre coloca aqui linha. Em que? Linha em aba, tá? Eu quero pegar ali no aba. Ponto. Eu quero iterar ele, né? Eu quero que ele faça iteração com colunas ou linhas. Eu quero com colunas. Então, iter rows e o values eu quero true, ok? Somente realmente o que tem valores ali, campos com valores, tá? Não quero que não tenha vazio, enfim. Então, values only true. Aí eu preciso fazer essa impressão, né? Para eu imprimir isso daqui, para que eu exiba, né? A gente faz um print, um print linha. Então, mais uma vez aqui um Ctrl S, vamos executar agora o arquivo. E, ok, o que que aconteceu aqui? Ele trouxe todo o valor. Ele trouxe, inclusive, como eu já antecipei a vocês aqui, já trouxe também a primeira linha, que é o nosso índice zero, com o nome da coluna, cliente, serviço e o valor, ok? Só que para a gente, nesse caso aqui, não é interessante trazer também o nome da coluna, tá? De repente, com uma impressãozinha ali numa tabela, melhorzinho ali, mas aqui ele está como listas, né? Listas de linha. E nesse caso aqui, para a gente é indiferente, tá? Então, perceba que cada linha funciona como uma lista parecida com o que nós já vimos lá no nosso CSV. Agora, eu não estou na dúvida se eu deixo aqui ativo para vocês ou não. Eu vou tirar aqui para não ficar confuso. Então, nesse modelo aqui, neste modelo, é... peraí. Opa, deixa eu colocar aqui, lista todos, todas as linhas da planilha. Agora nós vamos escrever uma outra aqui que ignora o o cabeçalho.
ou seja, não lista a linha de índice 0. Ok? Perfeito. Então, vamos lá. Eu tenho a aba. Eu tenho a aba. Se eu só fizer aqui, como eu fiz aqui, for linha em aba, pedir para fazer iteração ali nas linhas, né? E trazer onde só tem valores, né? Os valores realmente. Imprimir, ele vai trazer aquilo tudo de novo. Agora eu preciso fazer o seguinte, só um pouquinho a mais, na verdade, porque eu vou criar uma lista dessas listas agora. Essa aqui só que é a pegada aqui, ó. Vou criar aqui linhas. Linhas, tá? O que essa variável linhas vai receber? Ela vai receber o seguinte. Ela vai passar a ser para mim uma lista contendo toda essa informação aqui. Então, a minha lista vai ter o cliente, serviço, valor, vai ter lá o João, site, o valor, até a Ana. Então, minha lista vai conter isso aqui, tá? Então, vamos lá. List para a gente criar a lista, tá? Aí, vamos abrir aqui, colocar o que eu quero. Aí, a gente vai repetir basicamente esse código aqui, tá? Aba, iter, então, vamos lá. Aba.iterRows, ok? E values only true. Ok, fechamos aqui. Então, nós criamos, então, a variável linhas contém uma lista contendo esses registros. Então, cada um aqui é uma lista. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho essas 5 aqui dentro. Perfeito. Agora que eu tenho isso aqui, a gente vai entrar no nosso for, tá? Só que agora eu já peguei aqui, eu já tenho o aba. Esse aba, ele agora é linhas, tá? Em linhas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá. For. Para quê? Para cada linha, né? For linha. For linha. Em linhas agora eu quero percorrer ali, tá? Em linhas. O que acontece aqui? Como eu disse para vocês, a gente tem índices, né? Índices. Começando no 0 e vai até, enfim, o último registro. Então, se a gente fizer agora aqui o seguinte, dois pontos, significa que eu quero começar do índice 1 e ir até o final do registro que eu tenho, tá? Eu poderia dizer que eu quero que vá do primeiro índice e finaliza no 10, ou seja, vai até o 9, tá? Mas eu vou colocar aqui assim, índice começa no 1, perfeito? E eu quero agora fazer um print de linha. Ok? Agora eu quero imprimir isso aqui. Então, agora o que ele vai fazer? Ele vai ignorar o primeiro registro, que é o índice 0. Então, ele vai ignorar esse aqui e tem que seguir em frente, tá? Então, se a gente executar aqui, ó, vou até dar um CLS aqui, não sei se pode ficar confuso aí para a visualização, vou executar novamente. Pronto. Então, o que isso fez? Ele fez com que ignorasse a visualização, né? Ignorasse que eu printasse o índice 0. Porém, o índice 0 existe, tá? Ele não deixou de existir, tá? Ctrl S aqui e vou executar novamente. Aqui, ó. Quando eu fiz aqui, botei só o índice 0, ele trouxe para mim, ó, o que tem lá? Cliente, serviço, valor. Se eu colocar aqui o índice 1, ó, vou executar aqui. João, site 1500. Se eu colocar aqui índice 0 até 2, ó, 0,2. Então, ele trouxe para mim aqui o cliente. Ó, deixa eu dar um CLS aqui, ó. Peraí. CLS. Então, 0, 1 e 2, né? Então, ele trouxe aqui, ó, o 0 e trouxe o 1.
Percebam que ele não trouxe o 0, o 1 e o 2. O 2, nesse caso, ele fica de fora. Tá legal? Quer ver? Ó? Vou colocar agora o 3 aqui. Tá? Então, Ctrl S e vamos executar aqui novamente. Ele trouxe o 0, o 1 e o 2. Tá? Então, aqui do lado da esquerda é onde começa. E o 3, no caso do lado da direita, é quando ele tem que parar. Vamos dizer assim, né? Quando é o final dele. Ou seja, o final dele, ele no 3, no índice 3, ele para. Ou seja, ele vai até o 2. Tá? Então, o que a gente precisa aqui, na verdade, é do 1. E aqui fica em branco, Ctrl S e executamos aqui novamente. Assim a gente vai ter todos os registros, tá? Vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui a nossa lista aqui de exemplo e vou criar mais um aqui, ó. Criar aqui Anderson Dev, e eu vou botar aqui R$ 1.000, ok? Salvamos o arquivo, fechamos aqui o arquivo e vamos rodar novamente. Então, percebam que automaticamente já aparece aqui para a gente na lista, ignorando lá a linha normalmente, tá? E agora que você já consegue ler, né, uma planilha com Python, na próxima aula a gente já vai começar a avançar um pouquinho mais, onde a gente já vai parar para fazer cálculo, né? Calcular aqui os valores de forma automática, para que facilite mais a gente no nosso dia a dia, ok? Então, você tem ali uma informação muito rápida, por exemplo, você quer um total lá de quanto tem hoje no arquivo, por exemplo, você pega, já cria lá uma conexão com ele, traz lá e já traz, por exemplo, a soma dos valores. Toda vez que a gente for adicionando alguma informação, ou mesmo que remova essa informação lá da tabela, toda vez que você executar, você vai ter de uma forma muito rápida ali, um total, uma quantidade, né? Então, vai te poupar muitas horas de trabalho. Isso a gente falando aqui de apenas uma planilha. E uma planilha que pode ter 1.000, 1 milhão de registros, e pode ter mais de uma planilha que você precise fazer, abrir para fazer a análise ali de forma manual. Então, vamos agora para a nossa próxima aula aí, que vai ser a número 2, que a gente já vai avançar um pouquinho mais aí, fazendo já cálculos, né? E a gente vai avançando de pouquinho em pouquinho nessa nossa nova empreitada aqui no Python. Então, se gostou, curte, compartilha, deixa um joinha aí e até a próxima aula.